Bom dia pessoal, tudo certinho com vocês? Mais uma aula de cinética química avançada. Hoje a gente termina de abordar parte de teoria das colisões, reações em fase gasosa. Realmente fechando o conteúdo, colocando os últimos detalhes importantes. Até o momento a gente tinha comentado sobre distribuições de velocidade. Quando a gente fala de velocidade de partículas dentro de uma caixa, partículas gasosas, a gente comentou que elas não têm todas as mesmas velocidades. Na verdade, o que a gente encontra é uma distribuição de velocidades. Algumas partículas são mais lentas, outras são mais rápidas. Quem vai indicar para a gente a distribuição dessas probabilidades são a distribuição de Maxwell-Boltzmann, que pode ser dada nessas duas formas. Essa primeira aqui é a forma de velocidade. Note que a gente tem a variável u, que é a velocidade, mas a gente pode converter essa forma aqui, como a gente viu em aulas anteriores, na forma de energia, que é essa representação aqui. Um pouco mais simplificada que a anterior, né? Tem menos termos, e aqui a gente já consegue ver coisas que são familiares, como, por exemplo, o termo de exponencial de menos energia sobre RT ou KBT. A gente utilizou essa distribuição para avaliar qual que seria a frequência de colisões de um conjunto de moléculas gasosas. Lembrando que o nosso objetivo sempre é, a partir das características das colisões, determinar qual que vai ser a frequência delas, qual que é a energia associada a cada uma das colisões, e a partir dessas duas características a gente conseguir definir qual que é o grau de efetividade das colisões, ou seja, quantas colisões vão efetivamente gerar uma dada reação. Para isso, o modelo mais simples é o que considera que todas as colisões são efetivas, ou seja, todas as colisões vão gerar reação química. Esse é o que é conhecido como modelo da esfera rígida, ou seja, colisão entre esferas rígidas, cujo resultado da colisão é sempre uma reação química. Ou seja, a única coisa que falta para a gente determinar é a frequência das colisões, e é o que a gente viu na aula anterior. Fazendo a comparação com coisas que a gente já conhece, que são as leis macroscópicas de velocidade, a gente sabe que para uma lei de velocidade de segunda ordem, ordem 2, a gente tem essa expressão matemática válida. Então, a velocidade é igual a constante de velocidade vezes a concentração de uma das espécies, vezes a concentração da outra espécie, que vai entrar em colisão com a primeira. Na aula anterior, a gente tirou aquela frequência total de colisões, que é conhecida por esse símbolo aqui, Z, A, B, no caso que A e B podem ser a mesma molécula ou podem ser moléculas distintas, depende realmente da reação que a gente está estudando. E a gente viu que essa frequência total de colisões corresponde a um produto do que? Da seção transversal de colisão, sigma AB, vezes velocidade média relativa. Note que aqui a gente está utilizando o relativo. Bastante importante fazer essa distinção, porque esse relativo aqui envolve o encontro entre duas espécies que tem cada uma delas tem uma velocidade. Então a velocidade que a gente está utilizando aqui é a velocidade relativa, comparando A com B, considerando como se um deles estivesse estático. Então, essa é a forma de interpretar essa expressão. Lembrando que a velocidade relativa você vai utilizar a mesma expressão que a gente tinha visto anteriormente, né, para velocidade média, só que em vez de utilizar a massa, a gente utiliza a massa reduzida do par AB. Então a gente tem esse produto inicial vezes as densidades de partículas de A e a densidade de partícula de B. Notem que existe uma semelhança entre essas duas expressões que faz com que a gente queira associar imediatamente a constante de velocidade a esse conjunto aqui em particular, a seção transversal vezes a velocidade relativa média. Isso é justamente o que a teoria das colisões
de esferas rígidas nos dá. A frequência de colisões corresponderia à velocidade das reações. Isso porque esse modelo da esfera rígida considera que todas as colisões geram reação química. Dessa forma, esse termo aqui corresponderia à constante de velocidade, como a gente viu, e cada um desses outros termos aqui correspondem às concentrações, já que eles são densidades, né, quantidade de molécula por volume, está diretamente relacionado à concentração em mol por litro, que é a concentração em número de mols por unidade de volume também. Isso basicamente é o que a teoria das colisões de esferas rígidas nos propõe. O resultado final é uma expressão desse tipo aqui, que vai te dar a frequência total de colisões. E a partir dessa frequência total de colisões, você pode comparar com resultados experimentais para ver se a modelo, a teoria é válida, se ela dá um bom resultado ou se ela precisa de aprimoramentos, né? Então, de acordo com essa teoria, constante de velocidade seria simplesmente o produto entre a seção transversal e a velocidade relativa média. Quais são as unidades de K? Para uma reação de ordem 2, a gente já sabe que a unidade de K é aquele litro por mol por segundo. Então, se você estivesse trabalhando com a lei de velocidade macroscópica, você veria alguma coisa desse tipo. Litro, mol a menos 1, segundo a menos 1. Vamos dar uma olhadinha quais são as unidades de K quando a gente trabalha com ele através desse modelo, ou seja, o produto da seção de colisão com a velocidade relativa média. Lembrando que esse produto aqui, ó, sigma AB vezes valor médio de UE, ó, corresponde a esse termo aqui, é a mesma coisa que a frequência de colisões dividido pelas densidades de partículas. A gente pode passar para esse outro lado aqui, no denominador. Tal forma que a gente tem essa expressão aqui, ó, frequência das colisões dividido pelo produto das densidades. Frequência das colisões é o que? Molécula, número de moléculas, né, por metro cúbico por segundo. Então isso daqui te dá o número de colisões que acontecem numa certa um certo espaço, né, um certo volume, por unidade de tempo. E aqui dividido pelas unidades associadas às densidades. Densidade de molécula é molécula por unidade de volume, molécula por metro cúbico no sistema SI. Como a gente tem um produto de 2 aqui, isso daqui vai elevado ao quadrado. A gente faz todas as razões e vai chegar em que o valor de K nessa situação aqui, que a gente está trabalhando com a teoria da esfera rígida, colisões de esferas rígidas, chega nesse resultado aqui para a unidade de K. Então, molécula menos 1, metro cúbico, o inverso dele, né? Então metro a menos 3, segundo a menos 1. Opa, aqui tem um probleminha, metro mais 3, né? Então, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha nessa unidade aqui e comparar com as que a gente tem anteriormente. Aqui a gente tem litro na parte de cima, aqui a gente tem um metro cúbico na parte de cima. Então, tá ok. Isso daqui é uma unidade de volume, esse daqui é uma unidade de volume. Na parte de baixo a gente tem molécula, ó, molécula menos 1. Aqui a gente tem mol menos 1. Ok também porque as duas grandezas são relacionadas através do número de Avogadro. Então, facilmente a gente consegue converter de um para outro. E segundo a menos 1 igual ao segundo a menos 1 aqui. Então, é muito fácil a gente partir de uma constante de velocidade tá com essa unidade aqui e converter ela para a unidade que a gente já conhece para poder comparar com resultados experimentais. Esse é sempre o objetivo final quando a gente propõe um modelo. A gente quer definir, a gente quer que ele explique a natureza. Para ele explicar a natureza, você tem que ser capaz de comparar o resultado que ele dá com os resultados que a gente observa fazendo experimentos. Então aqui fazendo aquela nossa correçãozinha, quem está esperto pegou na hora.
a constante aqui, molécula menos 1, metro cúbico, metro mais 3, segunda menos 1. Para a gente fazer a conversão, o que a gente precisa aqui é fazer uma multiplicação pelo número de Avogadro, que te dá moléculas por mol. Então com isso, se a gente fizer essa multiplicação aqui, a gente já some com essa molécula menos 1 e converte para mol menos 1. E também, lembra que a gente utiliza comumente aqui litro. Litro corresponde a decímetro cúbico. Então a gente tem que ser capaz também de converter de metros cúbicos aqui para decímetros cúbicos. Para isso a gente multiplica por esse novo fator aqui, 1000 decímetros cúbicos, correspondem a 1 metro cúbico. Então, fazendo essa multiplicação, aqui no resultado anterior a gente tem a constante com unidades experimentais, unidades que a gente conhece. Vou até destacar aqui, constante com unidades experimentais. Quando você fizer todo esse produtório aqui, vai chegar em coisas do tipo decímetro cúbico, que é o litro, né? Mol a menos 1, segundo a menos 1. Ou seja, essa constante de velocidade que você calcula através dessa expressão, então é simplesmente a expressão que a gente tinha anteriormente, ó, o sigma AB vezes o produto da velocidade média. Só que a gente tem os fatores de conversão para converter essa unidade aqui em unidade experimental, que a gente vê na natureza, no mundo real. Então, a partir do momento que a gente tem essa expressão, a gente pode comparar esse valor de K calculado aqui com o valor que a gente obtém através de experimentos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só terminando de chamar a atenção aqui, a unidade da velocidade média, metro por segundo, e a unidade do sigma B, a seção transversal, metro quadrado. Então, utilizando essas unidades aqui, a gente consegue chegar num valor adequado de constante de velocidade, já com unidades comparáveis. Para isso, a gente propõe o seguinte exercício para vocês, calcular esse valor, né, de constante de velocidade, que seria esperado através da teoria das colisões de esferas rígidas. Então, a gente vai encontrar a constante de velocidade para essa reação aqui em particular. Então, hidrogênio vai colidir com uma molécula C2H4 para formar etano, C2H6. Para realizar esse exercício, o que a gente precisa? A gente precisa utilizar a expressão da constante de velocidade. Aqui já vai fazer a conversão para unidades adequadas, né, de litro, mol menos 1, segundo a menos 1. Número de Avogadro, sigma AB, seção transversal, seção de colisão. O que é a seção transversal? Para moléculas distintas, ela corresponde, aqui a gente faz a média dos diâmetros de cada uma das moléculas, dividido por 2, que é um valor médio do diâmetro das moléculas, e eleva esse valor aqui ao quadrado, multiplica por π, para que a gente tenha, no final das contas, aquela seção transversal. Além disso, o produto envolve também o valor médio da velocidade. Aqui a gente utiliza a mesma expressão que a gente tinha derivado nas aulas anteriores. Então, no final, quando a gente faz todas as contas, esse valor médio da velocidade corresponde a 8 kb vezes t dividido por π vezes μ. E aqui a gente utiliza μ, a massa reduzida, porque a gente está falando de velocidades relativas. Daí depois tudo isso a gente tira a raiz quadrada. Lembrando que a massa reduzida, μ, a gente consegue calcular através do produto das duas massas dividido pela soma dessas massas. Então essa é a forma de fazer os cálculos. Faltou colocar na aula anterior uma tabela com os diâmetros de colisão para diferentes moléculas. Inclusive o nitrogênio, cujo resultado a gente precisava, nitrogênio e hidrogênio, cujo resultado a gente precisava na aula anterior. Então está colocado aqui, só substituir lá que vocês conseguem fazer o cálculo. Na aula de hoje a gente precisa do hidrogênio e do CH4, que a gente tem os diâmetros
seção transversal individual para cada um deles. Se a gente estivesse falando de colisões entre moléculas iguais, ou seja, entre hidrogênio e hidrogênio, seria 0,23. Entre C2H4, eteno e outra molécula de eteno seria 0,58. Agora, como a gente está falando dessa colisão aqui, entre hidrogênio e C2H4, a gente precisa fazer esse cálculo aqui da seção transversal para uma mistura, né, gases diferentes, moléculas diferentes, para saber qual que vai ser o valor efetivo da seção transversal. Depois vocês podem comparar esse valor que vocês calcularam com os valores individuais para ver como que se relaciona esse valor misto aqui com os valores puros para cada uma das substâncias. Quando você faz esse exercício, vai chegar nessa resposta. Essa é a resposta teórica, então. Essa resposta ela sai da teoria das colisões de esferas rígidas. Então, ó, ele fala para a gente o quê? Que a gente tem um total de 10 a 11 colisões, que na teoria das colisões corresponde a reações químicas. Então, 10 a 11 reações, lá por unidade de litro para cada mol e para cada segundo que se passa. Um valor muito grande. 10 a 11 reações, nem se compara esse valor teórico que a gente acabou de encontrar com o valor experimental observado a 298 Kelvin, que é da ordem de 10 a menos 26. Ou seja, aqui, teoria, esse daqui é a prática. Como já disse o sábio, na prática a teoria é outra. O que isso indica pra gente? Ó, a gente tem um fator de 10 a 30, 10 a 35 de diferença entre o valor teórico e o valor prático, o valor experimental. Isso indica que tem algum probleminha aqui com a nossa teoria, né? Ela não está levando em consideração fatores importantes que vão ser definitivos, né? Cruciais para o comportamento experimental. A gente já tem discutido alguns desses fatores, né? Lembro do pessoal comentando, Clarice, Rubens. No caso, as reações elas só vão acontecer se o encontro entre as duas moléculas tiver uma energia superior a uma certa energia crítica. É uma coisa que a gente já vem comentando, inclusive derivou no final da aula anterior. Ou seja, a energia da colisão tem que ser superior a uma certa energia crítica, que é o que a gente chama de energia de ativação. Além disso, existem fatores de direcionalidade que são importantes. Por exemplo, você imaginar que essa molécula de hidrogênio, para ela formar esse C2H6, você tem que pensar C2H4 como que é? A gente tem 2 carbonos aqui, hidrogênio pendurado em cada um deles, 2 hidrogênios, e aqui a gente tem uma ligação dupla. Essa molécula de hidrogênio aqui que está chegando, para que a reação aconteça e ela forme essa molécula de etano, o que a gente espera é o seguinte: cada um dos hidrogênios interaja com um carbono separadamente. Então, ó, você teria que ter uma colisão exatamente nessa direção. Ou ao longo desse eixo, a gente pode imaginar um eixo de rotação aqui, ó, ao longo dessa molécula. Ao longo de todo esse eixo, a molécula de hidrogênio tem que bater justamente nessa região central aqui entre os 2 carbonos. Se a molécula de hidrogênio bater desse lado aqui ou bater do lado direito, você pode até ter interação entre um hidrogênio e carbono, mas o outro hidrogênio não vai conseguir interagir com o carbono que está na outra ponta afastado. Dessa forma, tem vários fatores que a gente precisa levar em consideração que não foram abordados na parte teórica. Então, energia de ativação, como a gente comentou, direcionalidade também, e tem mais um fator que é a energia interna de cada uma dessas moléculas, que vai influenciar também o quão efetiva é a colisão ou a chance de acontecer uma reação a partir das colisões. Todos esses aspectos são aspectos que a gente vai abordar na aula de hoje. Então,
gente vai fazer é uma melhoria desse modelo da teoria das colisões de esferas rígidas. Para a gente fazer uma melhoria, a gente tem que identificar quais são as hipóteses que ele tem atualmente e pensar como que a gente pode expandir essas hipóteses e incorporar essas expansões nas equações que a gente já conhece. Então, no caso do modelo da esfera rígida, a hipótese implícita é que pares de moléculas se aproximam com uma certa velocidade média, que é a velocidade relativa. Aqui eu vou até destacar entre esses brackets aqui, que é a velocidade média. Ou seja, esse modelo aqui, ele faz de conta que todas as moléculas têm a mesma velocidade, que é igual à velocidade média relativa. Como a gente já viu, essa hipótese é bem furada, porque as partículas, na verdade, elas têm velocidades distribuídas de acordo com a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Além disso, ele considera que todas as colisões geram reação, ou seja, se uma molécula bateu na outra, não importa o quão fraca foi essa colisão, uma reação vai acontecer. Como a gente imagina também, essa hipótese não é verdadeira. Ela pode ser melhorada, pode ser expandida. Então, como a gente espera por experimentos, os pares de moléculas se aproximam com uma distribuição de velocidades, ou seja, a molécula A, a gente tem aqui a molécula A e a molécula B. Esse encontro entre a molécula A e a molécula B, que acontece infinitas vezes, várias vezes dentro de um recipiente com os gases A e B, ele pode acontecer de várias formas. Ele pode acontecer com exatamente as velocidades médias. Então, ó, aqui a gente utiliza o mesmo tamanho do vetor, ou seja, essa velocidade é igual a essa, que é igual à velocidade média. Mas esse encontro pode acontecer de outra forma também. Pode ter A com uma velocidade muito alta, B com uma velocidade pequenininha, mas ainda de tal forma que quando a gente faz a soma dessas duas energias acontece reação. Ou você pode ter um encontro que as duas velocidades são muito pequenas. Ó, A com vetorzinho, B com vetorzinho pequeno também, de tal forma que quando as duas se encontram aqui, na verdade a energia que é liberada desse processo não é suficiente para que a reação aconteça. Então essas são as diferentes formas com que a interação pode acontecer. Algumas vão ser reativas, isso daqui são colisões que podem ser reativas, porque a energia é maior do que a energia crítica. Algumas colisões não são reativas, porque a energia é muito inferior à energia crítica. Então, somente colisões com energia e configuração adequadas vão originar uma certa reação. Para isso, a gente vai fazer uma alteração em um dos fatores que aparece na teoria modelo de esfera rígida. A gente não vai jogar ele completamente fora, a gente vai utilizar o mesmo arcabouço matemático, as mesmas equações, só que vai utilizar um termo em particular, que é esse daqui da seção transversal, para incorporar as mudanças que a gente sugeriu aqui nessas hipóteses distintas, beleza? Então, o que a gente tinha anteriormente, foi essa igualdade aqui, a constante de velocidade corresponde ao produto da seção transversal com o valor médio da velocidade relativa. O que a gente vai ter agora, isso daqui é a constante total. O que a gente vai fazer agora é trabalhar com várias constantes de velocidade diferentes para cada par de velocidades relativas. Olha só, aqui a gente tem uma coisa global, uma grandeza que vale para o gás como um todo. O que a gente está falando agora é que, em vez de trabalhar com essa grandeza global, a gente vai trabalhar com uma grandeza, como a gente diz, infinitesimal. Ela só vale para um único par. E a gente vai ter que fazer o cálculo somando cada uma das constantes de velocidade para cada um dos pares possíveis. Quando a gente diz um par, lembrando que esses aqui são sempre números, hein, pessoal? Então, constante de velocidade é um número, velocidade relativa é um número também. Então, quando a gente fala constante para uma certa velocidade relativa, a gente está falando de uma velocidade de 300 metros por segundo, por exemplo, ou 400 metros por segundo. Então, pode a gente
esteja realizando aqui, trabalhando ou discutindo um formalismo algébrico, lembra que associado a esse formalismo algébrico a gente tem sempre números que são substituídos aqui em cada uma dessas expressões. Então aqui a gente tem, em vez de trabalhar com valor médio, a gente vai trabalhar com valor para cada um dos pares de colisões. Então o R, a gente deixou de utilizar essa notação média aqui, está trabalhando para cada um dos valores de velocidade de encontro, vezes cada um dos valores da seção de encontro. E a seção de encontro aqui, seção de colisão, vai ser dependente da velocidade de colisão relativa, né, velocidade de encontro relativa entre as duas moléculas. Essa constante de velocidade é para cada uma das velocidades. Se a gente quiser conhecer a constante de velocidade global, o que a gente faz é somar cada uma das constantes individuais para cada um dos valores de UR. Uma soma para vários valores espaçados através de uma diferença infinitesimal é o que a gente chama de uma integral. Uma integral nada mais é do que uma somatória por valores infinitesimais de diferença entre uma grandeza e outra. Então, a gente vai fazer uma somatória do produto de todas essas constantes de velocidade, vezes a função de distribuição de velocidade. Aqui ele te dá como se fosse um produto de probabilidades, né? Por exemplo, quero saber a chance de uma pessoa ter uma certa altura e uma certa massa. Quando a gente quer saber essa probabilidade mista, a gente faz a multiplicação. Por isso que aparece uma multiplicação aqui, vezes o infinitesimal de variação da velocidade, nesse caso, que é a nossa variável. Então aqui a gente pode substituir, a gente já sabe que a K de UR, a gente atribuiu essa expressão aqui, então a gente substitui ela onde apareceu K de UR, para ter uma expressão desse tipo aqui. Então beleza, então pessoal, aqui essa expressão que a gente vai utilizar, ela já incorpora essa nova formulação, e em particular ela é muito semelhante à expressão que a gente tinha anteriormente, que a gente já viu nas aulas anteriores, na aula passada, né? E a variação do modelo, notem que agora a gente está falando de um segundo modelo, ele já leva em consideração hipóteses mais elaboradas. Essas novas hipóteses elaboradas a gente vai incluir ou adicionar justamente nessa expressão aqui da seção transversal. Ou seja, a metodologia que a gente está seguindo é a seguinte: toda modificação do modelo vai ser incluída nessa seção transversal de colisão, de tal forma que a gente consiga utilizar o mesmo arcabouço, o mesmo tipo de resolução de equações que a gente utilizava antes, nas derivações das duas aulas anteriores, a gente consegue utilizar na aula de hoje. A única diferença é que a gente faz pequenas modificações nesse termo aqui. Vamos só relembrar da aula anterior, qual que é a última conclusão que a gente tinha chegado. Lembra que a gente estava trabalhando com a frequência total de colisões, essa era a forma diferencial dela. A gente consegue a forma diferencial expressa em unidades de velocidade, aqui a gente tem o R, e a gente pode converter sempre de velocidade para energia, através da expressão lá, E, energia cinética, igual a massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Rearranjando essa expressão, tirando as derivadas, a gente consegue chegar nessas outras duas aqui, e fazendo a substituição a gente tem frequência de colisões para cada valor de energia, né, em função daquele próprio valor de energia. Essas são as expressões que a gente tinha visto na aula anterior. A gente tem uma grandeza diferencial aqui, ou seja, uma frequência para cada valor de energia. Se eu quiser saber a frequência total é a frequência quando a gente soma as frequências para cada um dos valores de energia possíveis. Ou seja, seria de 0 até infinito, mas como a gente já incorporou na aula anterior, a partir de uma energia crítica até o infinito. Ou seja, a expressão que a gente derivou no finalzinho da aula anterior já leva em consideração que só as reações com uma energia maior do que a energia crítica, a energia de ativação, vão gerar colisões efetivas, colisões que geram reação química.
A gente fez essa integração na aula anterior, chegou a expressão desse tipo. Nota que tem a mesma similaridade com o que a gente já estava vendo, que a gente já conhece, né, para a lei macroscópica de velocidade de uma reação de ordem 2, que é essa daqui. A gente tem concentração de A, concentração de B e esse termo aqui como um todo que está associado a constante de velocidade. Primeiro, o modelo que a gente está estudando agora, ele vai incorporar essa mesma característica, então a gente deve ser capaz de chegar nesse mesmo resultado. Então, só chamando a atenção para vocês qual foi o resultado da aula anterior. Ele ainda é proporcional a uma seção transversal. Aparece esse termo aqui, que é 1 mais energia de ativação dividido por Kb sobre T. A gente tem esse termo aqui, que corresponde à velocidade média do encontro. Então, esse daqui é o R, velocidade média relativa. E a gente tem um termo aqui, que a gente consideraria como termo de Arrhenius, que é aquele exponencial do menos energia de ativação sobre Kb vezes T. Então, a gente vai fazer uma série de procedimentos e o resultado deve ser muito parecido com o que a gente encontrou na aula anterior. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para incorporar essa ideia de energia crítica é fazer uma transformação de variáveis. Até o momento a gente estava trabalhando com a variável de velocidade de encontro entre as moléculas A e B, então essa velocidade relativa de encontro entre elas. O que a gente vai fazer agora é fazer uma transformação de tal forma a trabalhar com energia relativa de encontro, ou seja, quando a molécula A encontra com a molécula B, acontece uma colisão e essa colisão vai ter uma certa energia, que é o que a gente chama aqui de energia relativa de colisão, que vem justamente da energia cinética do encontro entre essas duas moléculas aqui, A e B. Fazendo as substituições adequadas, aqui ó, o R a gente já conhece qual que é a expressão para o R. F de UR é a função de distribuição de probabilidade, então a gente pode substituir pela distribuição de Boltzmann, Maxwell-Boltzmann, que a gente já viu lá nos primeiros slides dessa aula mesmo, então só fazer a substituição. Então substituindo todas essas expressões aqui e fazendo a conversão de velocidade para energia, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Não entrar em detalhes da derivação, não tem nada de especial, é só substituição de expressões aqui e separação de variáveis. Então aqui a gente continua com a integral que a gente tinha anteriormente. Nota que é uma integral de 0 até infinito, a gente está integrando todos os valores. Por enquanto a gente está indo de 0 até infinito. Daqui a pouquinho a gente vai ver onde que aparece a energia de ativação, a energia crítica aqui. Então mantém a mesma integral. Aqui a função de distribuição vai aparecer esse termo aqui, exponencial de menos ER sobre KB vezes T. O ER continua aqui, que origina desse UR aqui, quando a gente faz as substituições. O que sobra? O que é diferente que a gente ainda precisa avaliar ou ainda precisa incorporar um modelo dentro? Justamente a seção transversal. A seção transversal, ela agora é uma função da energia de colisão, e a gente precisa definir como que ela vai ser função dessa energia de colisão. Pode ser uma função, a gente fala que sigma R é função de R, a gente está falando o quê? A gente pode ter um certo gráfico sigma é a função, energia relativa de encontro é a variável, e aqui a gente vai ter um certo comportamento. Pode ser, por exemplo, uma coisa desse tipo, uma quadrática. Pode ser uma função desse tipo, ó, a seção transversal é pequena, é praticamente nula para energias baixas, e a partir de uma certa energia ela explode e daí se mantém constante. Esse é um outro tipo de função, um outro tipo de comportamento de sigma em função da energia. Então notem, pessoal, é justamente aqui que a gente incorpora as características do modelo. Se a gente fala, por exemplo, que o nosso modelo ele exige uma energia crítica, uma energia de ativação,
Como que a gente incorpora esse fator energia de ativação aqui no modelo? A gente substitui essa função sigma de R por uma função desse tipo aqui. Se a dependência é mais suave, por exemplo, como a quadrática, a gente substitui aqui sigma R de R, a gente substitui por E elevado ao quadrado, ou E elevado ao cubo, ou raiz quadrada de ER, ou seja, a expressão matemática que a gente utiliza aqui é reflexo do modelo que a gente está utilizando, ou seja, da forma como a gente encara a resolução desse problema. Então, é justamente nessa expressão aqui que a gente vai fazer as substituições. Isso daqui é o que a gente chama, é o mesmo framework. Então, agora a gente está no modelo de esfera rígida 2, mas mais para frente ainda vem o 3, o 4. Qual que vai ser a diferença principal entre cada um deles? Justamente nessa expressão aqui, qual que vai ser a expressão que a gente vai substituir aqui? Ou seja, qual vai ser o tipo de função que a gente substitui aqui no lugar da expressão da seção transversal. No caso, nesse segundo modelo da esfera rígida, que eu chamei de 2, e que na verdade você pode detalhar ou dar um detalhe a mais, é um modelo que incorpora energia de ativação. Como que ele incorpora essa energia crítica, energia de ativação? Justamente aqui no sigma de R, ele vai incorporar através dessas expressões aqui. Então é justamente aqui que entra o nosso modelo. Então sigma R de R é o seguinte, o que eu quero para a seção transversal? Eu quero que ela seja zero quando a energia é abaixo da energia de ativação. Então, ó, zero quando energia relativa de encontro é menor do que a energia crítica, que a gente está chamando aqui de E0. Seria equivalente à energia de ativação, um pouquinho diferente porque a energia de ativação tem uma definição um pouquinho diferente que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então eu quero que essa seção de transversal, seção de colisão seja zero, quando a energia é menor que a energia crítica. O que significa isso? Se a energia for menor que a energia crítica, esse termo aqui é igual a zero, toda essa integral aqui é igual a zero e a constante de velocidade é zero. Ou seja, não acontece reação quando a energia é menor do que a energia crítica. Se a energia for superior à energia crítica, a seção transversal é um valor constante com a expressão que a gente já conhecia anteriormente, que é o π vezes o diâmetro de colisão das moléculas A e B elevado ao quadrado. Então, uma diferença sutil. O modelo anterior que a gente tinha, ele não levava em consideração isso daqui, ou seja, não tinha uma energia crítica, só tinha esse fator. Agora a gente incorporou esses dois elementos aqui, esses dois fatores que vão incorporar esse efeito da energia crítica. Quando a gente substitui essa expressão aqui, ou esse resultado, na expressão que a gente tem anteriormente, a gente vai ter como se fosse duas integrais. A primeira integral vai dar zero, ou seja, isso daqui corresponde a quê? Integral de zero, energia igual a zero, até energia crítica, que nesse caso aqui a gente está chamando de E0, né? Então a integral de 0 até E0 é igual a zero. E então essa vai ser a primeira delas, e a gente soma com a segunda integral, que é a integral desse valor de energia crítica até infinito. E esse daqui o valor não é zero e a gente tem que realmente fazer a avaliação de qual que vai ser o resultado. Quando a gente faz isso, então a primeira delas é zero, desaparece, fica só a segunda, então a integral de E0 até o infinito dessa expressão, que é igualzinho que a gente tinha utilizado na aula anterior, no finalzinho da aula anterior, em que a gente revisou agora alguns slides antes. Então pode conferir, você vai ver que é a mesma expressão. O resultado dessa integral aqui, dessa expressão, vai dar essa expressão aqui como resultado final. Então a constante de velocidade de uma colisão entre espécies A e B vai ser igual, nesse novo modelo, né, esfera rígida 2, que leva em consideração energia de ativação ou energia crítica, vou chamar de EA. Ele é o produto da velocidade média de encontros
Então, como a gente espera, se a velocidade média é uma função da temperatura. Se a gente aumenta a temperatura, aumenta a velocidade média, a gente espera o quê? Que aumente o número de colisões e aumente o número de colisões energéticas, né, com energia superior, energia crítica. Por isso que as duas grandezas aumentam com a temperatura. Vezes produto da seção transversal de colisão. Seção transversal é essa expressão aqui, a gente só está simplificando, né? Lembrando que o R é aquele 8 vezes Kt dividido por π vezes μ, raiz quadrada de tudo isso. Então a gente simplificou aquelas expressões complicadas, né, em termos do que elas representam mesmo. Então sigma B, a expressão que a gente tem aqui, é um valor constante, depende só do tamanho das moléculas. Vezes esse fator aqui, 1 mais E0 Kb sobre T, aqui já começa a entrar essa energia crítica, vezes um fator, seria considerado um fator do tipo Arrhenius, ou seja, uma dependência exponencial com energia crítica, energia associada à energia de ativação, menos dividido por Kb vezes T. Lembrando que Kb a gente sempre pode converter para R multiplicando por Na, que é o número de Avogadro. Belezinha, pessoal? Então, essa é a expressão final que a gente chegou. Então, a constante de velocidade ela aumenta com o aumento da velocidade média, com o aumento da seção transversal e com o aumento da temperatura. Então, isso daqui já serve para explicar uma série de comportamentos experimentais que a gente vê da constante de velocidade. Então, lembrando que esse resultado é idêntico ao encontrado no final da aula anterior, que também levava em consideração esses mesmos princípios, né, fundamentais, energia maior que energia, uma certa energia crítica. Na época a gente estava falando de frequência de colisões, mas como a gente viu, frequência de colisões e a constante de velocidade tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Só diferenças de unidades que a gente pode converter facilmente através da multiplicação pelo número de Avogadro e a conversão lá de 1000 decímetros cúbicos por metro cúbico. Então, fundamental aqui, ter uma ideia de qual é a expressão que a gente chegou, qual a dependência com os fatores principais, né? Ou seja, quais são os principais fatores que afetam a constante de velocidade. Então, velocidade de encontro, seção transversal e energia crítica através de expressão desse tipo aqui que depende com a temperatura. A gente propõe agora um exercício para vocês para fazer um cálculo da constante de velocidade, o de energia de ativação, que gera o resultado experimental que a gente encontrou no exercício anterior. Então, o exercício anterior propunha para a gente a colisão entre hidrogênio e eteno. Essa colisão ela tem experimentalmente essa constante de velocidade foi encontrada. O que a gente quer pede para vocês é encontrar o valor de energia de ativação, energia crítico, nessa expressão aqui, ó, que vai dar origem a essa constante de velocidade. Então é um exercício de substituição. Você conhece a constante de velocidade, ó, conhece esse valor aqui, vai ter que calcular esses valores aqui, o R, sigma AB, 1 mais E0, tal, para encontrar o valor de E0 que satisfaz essa igualdade aqui, K igual a 3,49 vezes 10 menos 26. Aqui tem uma dica, você pode comparar essa expressão de K, que a gente encontrou agora, ó, com a expressão que a gente encontrou para o modelo esfera rígida 1, aquele que não incorpora energia crítica. Se você relembrar o modelo esfera rígida 1, você vai ver que ele corresponde justamente a esse termo aqui. Ou seja, esse termo aqui está associado à quantidade total de colisões entre as moléculas A e B, e esse termo aqui está associado à eficiência das colisões, ou seja, só colisões com uma energia maior que E0 vão dar origem à reação, consequentemente se manifestar na constante de velocidade. Então, uma coisa importante para se destacar aqui, né, e que vai ajudar vocês a resolução daquele problema. Em vez de ter que calcular todos esses termos aqui, você pode já utilizar o resultado que você encontrou na resolução do primeiro exercício. Então, ó, esse termo aqui corresponde ao número total de colisões.
é exatamente o que a gente tinha no modelo anterior. A diferença do modelo anterior para o modelo de hoje, o de agora, é o que? É justamente a hipótese que a gente incorporou de que as colisões só são efetivas se a energia for maior do que um certo valor crítico, que é esse E0. Então, esse fator aqui de eficiência das reações está incorporado justamente nesse termo, nessa expressão matemática aqui. Então, utilizando essas duas ideias, vocês conseguem chegar nessa resposta aqui, E0 igual a 223 kJ por mol. O valor experimental encontrado para essa reação, hidrogênio e eteno, é 180 kJ por mol. Olha só, já não está tão distante do valor que a gente encontra aqui teoricamente, indicando para a gente que o modelo ele é adequado, ele é melhor pelo menos do que o modelo anterior. Tudo que a gente quer na formulação de modelo é uma progressão efetiva, né? Ou seja, modelos que vêm depois eles descrevem melhor o comportamento experimental do que os modelos que vieram antes, senão não faria sentido você fazer a troca do modelo. Agora, o que acontece é que o modelo ainda tem alguns problemas. Embora os valores que a gente consiga através desse modelo sejam adequados, eles ainda não correspondem exatamente com o resultado experimental. Isso porque o modelo não leva em consideração a forma como as duas moléculas se encontram. Para isso a gente chama a atenção dessa ilustração aqui, ela vai dar dois exemplos que, pelo modelo anterior, dariam o mesmo resultado. Então, ó, a gente tem aqui molécula A, molécula B e duas situações de encontro. Nessa primeira situação de encontro, note que o centro das duas moléculas está alinhado ao longo do mesmo eixo. Então, ó, quando a molécula A e a molécula B colidem ao longo desse eixo aqui, você tem uma colisão quase frontal. É como se a gente pode fazer uma analogia de uma colisão entre carros. Imagina aí que você tem dois carros que batem exatamente de frente um com o outro. Você espera que a energia liberada nessa colisão seja muito forte, uma energia fatal. Agora, a gente pode ter essa situação aqui ilustrada na parte de baixo. Se ainda tem uma colisão de tal forma, ó, os vetores estão orientados opostos um ao outro, certo? Agora, não é porque eles estão opostos um ao outro que a colisão é uma colisão bastante energética. Se as moléculas não têm o centro delas alinhados ao longo do mesmo eixo, é como se eu tivesse uma colisão entre dois carros, eles estão vindo em direções opostas, só que eles só dão uma raspadinha um no outro. Eles não chegam a colidir de frente como a situação anterior. Nessa situação aqui, embora a velocidade relativa, ó, velocidade relativa, ela é a mesma nas duas situações, tá? A velocidade relativa é igual, porque ela só depende da direção desses vetores aqui e como eles estão alinhados. Agora, como a gente consegue observar, a colisão aqui ela tem muito menos energia do que a colisão aqui, uma colisão frontal no mesmo eixo. Então, um novo modelo que é proposto é esse modelo linha de centros, que vai levar em consideração justamente essa diferença de alinhamento entre as duas moléculas. Nota que agora a gente já está começando a entrar em detalhes, né, de como acontece a colisão. Antes a gente falar qual que foi a evolução até agora. Toda colisão, o primeiro modelo, o modelo das esferas rígidas original, toda colisão gera reação. Segundo modelo, a esfera rígida levando em consideração a energia crítica. Toda colisão com energia superior à energia crítica vai gerar reação. Terceiro modelo, modelo de linha de centros. Colisões, no tratamento das colisões a gente precisa levar em consideração o alinhamento dos centros de cada uma das moléculas. Por isso que a gente chama ele de linha de centros. Só aquelas colisões com energia crítica maior do que uma energia maior do que a energia crítica vão gerar colisões efetivas que geram reação.
Então tem toda uma modelagem para resolver esse problema. A modelagem que a gente faz é considerando cada uma das moléculas como esferas rígidas, então ainda mantém essa característica de esfera rígida, mas tem detalhamentos a mais. Cada uma delas tem um certo raio e a gente vai avaliar, cada uma delas tem uma certa velocidade também, a gente vai avaliar o que? Essa linha de centro que corresponde à distância entre o centro da molécula A e o centro da molécula B. Então, fazendo uma série de derivações matemáticas, a gente vai encontrar uma expressão, lembrando que a gente sempre quer utilizar o mesmo framework, a gente sempre está falando de esferas rígidas, então a gente está utilizando sempre o mesmo arcabouço, né, o mesmo framework anterior, e fazendo as substituições nesse termo aqui de seção transversal. Para esse caso aqui em particular, existe uma série de derivações matemáticas que a gente pode fazer para encontrar qual que é a expressão, seria uma expressão razoável para a seção transversal. Depois a gente pode dar uma olhadinha nos livros, ver como faz essa derivação. Eu acho que no momento não faz muita diferença para a gente. O importante é o resultado final, que é esse daqui. Então a seção transversal para uma certa energia é o que? É zero se a energia for menor que a energia crítica. Olha só que interessante, continua ainda com a mesma característica de energia crítica, só que a seção transversal ela não é exatamente π vezes a distância ao quadrado quando a energia é maior do que a energia crítica. Ela tem ainda esse fator aqui ó, de 1 menos E0, que é a energia crítica, dividido pela energia da partícula. Ou seja, esse termo aqui vai variar ao longo conforme a gente varia a energia. Isso daqui dá um comportamento gráfico para essa função de seção transversal. Esse comportamento gráfico a gente consegue ver ou observar através de um experimento. A gente, no final da aula, vai comentar como são esses experimentos de colisão. Só antecipando a resposta aqui para vocês, no experimento a gente mede a seção transversal em função da energia de colisão. Como o gráfico que a gente tinha mostrado para vocês, sugerido hipoteticamente alguns slides antes. Para esse modelo aqui em particular, em que a seção transversal ela é a função do alinhamento entre o centro das duas moléculas, né? O que a gente encontra experimentalmente é um resultado desse tipo aqui. Então, a seção transversal, em função da energia de colisão, que a gente observa. A seção transversal é nula para valores pequenos de energia. Por quê? Justamente essa condição que a gente tinha anteriormente aqui. Se a energia for inferior à energia crítica de reação, não acontece reação nenhuma, consequentemente, a seção transversal é zero. Agora, a partir de um certo valor crítico, a gente passa a ter reação acontecendo, consequentemente a gente tem valores para a seção transversal. Essa seção transversal aumenta ao longo do tempo, só que notem, não é o aumento que a gente tinha anteriormente. No modelo anterior, a gente tinha uma situação desse tipo aqui, ó. A partir da energia crítica, ela já aumenta para o valor final dela. Nesse novo modelo, o aumento ele é mais cadenciado, ele não é um aumento agudo como a gente viu anteriormente. Então, o aumento cadenciado, a seção transversal vai aumentando gradativamente ao longo da energia. E a gente tem no final uma curva desse tipo aqui, que pode ser representada através dessa equação matemática que a gente está vendo aqui. Belezinha? Então, fazendo as substituições na expressão que a gente tinha anteriormente, a gente vai encontrar a nova expressão para a constante de velocidade. Tem todo um processo de integração. Quando você faz a integração, chega numa resposta desse tipo aqui, ó, constante de velocidade igual produto, de novo, velocidade média vezes a seção transversal, vezes exponencial de menos E0 dividido por KB vezes T. Então, mesmo termo de Arrhenius, que a gente já conhecia, e aqui de novo a seção transversal e a velocidade média, que a gente já conhecia da teoria das colisões de esferas rígidas à original. Então ele mantém características do modelo original, o termo de Arrhenius, e tem pequenas diferenças com relação ao modelo 2. O modelo 2 tinha ainda esse fator aqui, que já não aparece na expressão que a gente tem agora. A expressão que a gente tem agora, esse sigma AB, é dado por essa expressão aqui, π vezes D
elevado ao quadrado 1 menos E0 sobre ER. Então essas são as principais diferenças entre esse modelo aqui e o modelo anterior. Lembrando que a sucessão aqui dos modelos que a gente tem é sempre uma sucessão positiva, ou seja, os modelos que vêm depois eles representam melhor a natureza do que os modelos que a gente tinha anteriormente. Então, essa expressão aqui para constante de velocidade, levando em consideração essas características que a gente detalhou, é melhor do que as que a gente estava utilizando até agora. Aqui fica um exercício para vocês, que é comparar esse valor de E0. Lembra, talvez vocês tenham notado na forma como a gente tem nomeado esse valor de E0, eu sempre tenho falado um valor crítico, E0, valor de energia crítica. A energia de ativação, como a gente conhece, ela é derivada da equação de Arrhenius, e ela pode ser encontrada através dessa derivação matemática aqui. Então, a energia de ativação ela é derivada através dessa expressão. E a gente pode utilizar essa expressão aqui para relacionar a energia de ativação com a energia crítica que sai da nossa modelagem. Como que a gente faz isso? Você vai utilizar a expressão, então a energia de ativação é igual a constante Boltzmann vezes temperatura ao quadrado vezes a derivada do Ln da constante de velocidade em função da temperatura. Então, constante de velocidade, qual que é a expressão? Essa expressão aqui. O que você vai fazer? Aplica o Ln nessa expressão, corresponde a ter o Ln dessa expressão aqui como um todo. Depois que você tem o Ln, você faz a derivada desse Ln em função da temperatura. E daí vai fazer uma série de derivações que no final vai culminar numa comparação entre a energia de ativação, calculada pela fórmula de Arrhenius, e a energia crítica que a gente determinou na nossa modelagem, linha de centros. Quando você faz essas duas comparações, você vai ver o que? A energia de ativação pela expressão de Arrhenius corresponde ao que? Energia crítica da nossa expressão teórica, modelo de linha de centros, mais um terminho aqui que depende da temperatura. Olha que interessante. O nosso modelo ele dá uma certa dependência de temperatura para a energia de ativação. A energia de ativação, como a gente conhece nos cursos de graduação de energia de cinética química, a gente sempre aborda essa grandeza como sendo independente da temperatura. Agora, em alguns casos, para algumas reações, a gente observa uma dependência da energia de ativação em função da temperatura. É o caso do modelo que a gente está vendo aqui. Conforme a gente aumenta a temperatura, aumenta a energia de colisão, você nota que a seção transversal ela não aumenta tudo de uma vez, ela aumenta gradualmente ao longo dessa energia, que é o que vai fazer com que a energia de ativação ela seja uma função da temperatura. Além disso, o número de colisões aumenta com o aumento da temperatura, que acaba influenciando nesse fator aqui de energia de ativação também. Então, olha que interessante que a gente já começa a ver um aspecto mais elaborado de cinética química. A energia de ativação ela pode ser função da temperatura. Em algumas reações experimentais isso é observado. E o nosso modelo de linha de centros ele fornece essa dependência com a temperatura. Além disso, além de você ter essa expressão aqui, você pode chegar à expressão para fator A, que aparece lá na constante de Arrhenius. Lembrando que a equação de Arrhenius, a forma integrada dela, é essa daqui, constante de velocidade igual a vezes exponencial de... Opa, aqui apareceu um menos, deixa eu só apagar para não ficar confuso. Vamos lá, exponencial de menos energia de ativação sobre RT ou sobre KB. Lembrando, tanto faz, é só fazer a conversão através do número de Avogadro. Então RT e KB, todos podem ser convertíveis, interconvertíveis facilmente. Então a gente tem esse fator pré-exponencial,
fazendo a comparação entre essa equação de Arrhenius e a equação que a gente acabou de descrever, né, do modelo de linha de centros, essa expressão aqui do fator pré-exponencial corresponderia à velocidade média das partículas vezes a seção transversal vezes exponencial de mais meio. Então, esse modelo aqui ajuda a gente a interpretar os diferentes fatores que aparecem na equação de Arrhenius. Na equação de Arrhenius a gente tem um fator pré-exponencial. Esse fator pré-exponencial está justamente associado com o número de colisões. Olha só que interessante. Lembra que esse produto aqui é o número de colisões total, como a gente viu anteriormente no primeiro modelo, ou seja, o fator pré-exponencial está associado ao número de colisões total. Número de colisões total. E esse termo aqui está associado ao que a gente pode chamar de eficiência das colisões. Ou seja, de todas as colisões que aconteceram, quantas delas vão dar origem a uma reação química. Então, é justamente dessa comparação que a gente sai a interpretação para o fator pré-exponencial da equação de Arrhenius, e a energia de ativação está diretamente associada a essa energia crítica no modelo de linha de centros, mais um fator térmico aqui, que a gente acabou de ver e é uma novidade que aparece agora no curso. Belezinha, pessoal? Esse modelo, porque a gente tem um modelo, a gente quer aplicar ele para encontrar valores esperados para a constante de velocidade. Se o nosso modelo é bom, significa que a partir dos valores de velocidade média, seção transversal, energia crítica, a gente consegue encontrar a constante de velocidade para diferentes reações e a gente pode eventualmente comparar com valores experimentais. Né? Então a gente mostra esses valores calculados e experimentais para uma série de reações distintas, que tem 5 reações diferentes, cada uma delas com uma certa característica de energia de ativação, tudo mais. Aqui são os valores observados. Aqui são os valores calculados. Note que a diferença aqui, uma ordem de 100 vezes, uma ordem de 10 vezes, 1000 vezes, 1000 vezes, aqui 100 mil vezes. Só nesse último aqui que a correspondência não foi tão boa. Mas comparado com a gente tinha lá no começo da aula, lembra, o fator era 10 a 35 a diferença entre um e outro. Isso significa que esse modelo já é bastante útil para a gente pelo menos fazer uma predição de qual que é o valor esperado para a velocidade de reação. Qual que é a validade, qual que é a importância de fazer uma predição da constante de velocidade? Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma reação que é muito lenta, só que você não sabe quão lenta ela é. Ela pode demorar uma semana, ela pode demorar um mês, ou ela pode demorar um ano. Na hora que você vai montar o experimento, é importante para você saber as características do experimento, para você definir as características do experimento, ter uma ideia de qual que vai ser essa escala de tempo que a reação vai demorar. Para isso, você pode utilizar um modelo teórico, como esse modelo de linha de centros, fazer uma predição do que você espera que seja o resultado. Então, se a sua predição te falar que a reação acontece em 1 segundo, você vai ter que dar um jeito de fazer um experimento muito rápido. Agora, se a tua predição te falar que a reação vai acontecer com um intervalo de 1 ano total de duração, as características do experimento que você vai fazer vão ser completamente diferentes. Então, esse fator preditivo já é muito útil na hora de planejamento experimental, por exemplo. Então, como a gente viu aqui, os valores são bons, são adequados, mas a gente sempre pode melhorar, a gente está sempre procurando aprimoração. E as aprimorações agora já vão levar em considerações fatores internos das moléculas. Ou seja, em vez de trabalhar, olha onde a gente estava no modelo da esfera rígida, ou seja, tratando uma molécula que, como a gente consegue imaginar, ela tem uma certa estrutura interna, né? Ela tem um átomo de nitrogênio, ela tem um átomo de oxigênio. Até o momento a gente está tratando essas moléculas aqui como o quê? Como uma bola, uma esfera rígida que não tem estrutura interna.
A gente já esgotou as possibilidades com essa modelagem. O que a gente faz agora para melhorar o nosso modelo é incorporar essa estrutura interna das moléculas. A gente não vai entrar em detalhes matemáticos aqui, porque a coisa fica cabeluda rapidamente, e eu acho que nem faz muito sentido, mas colocar os fatores principais que vão influenciar a velocidade de reações quando a gente incorpora essa ideia da estrutura interna das moléculas. Primeira situação que a gente cita é a de direcionalidade. Ou seja, quando a gente tem um encontro entre duas moléculas, esse encontro ele pode acontecer, por exemplo, nessa reação aqui que envolve rubídio gasoso com as moléculas de CH3 e o iodeto de metano, iodeto de metil, iodo metil. Aqui quem conheceu o nome dessa substância aqui pode falar pra gente. Então, CH3I interagindo com a substância para formar o iodeto de rubídio mais CH3. E aqui é só o CH3 gasoso, não tem mais essa espécie I aqui. Então, o que a gente observa aqui é uma troca. O iodo, que antes estava coordenado, esse grupo metil aqui, ele passa a estar coordenado ao rubídio, e a gente forma o CH3 na forma radical. Aqui sai toda essa reação acontecendo em fase gasosa. Então o que a gente tem aqui? A molécula de CH3I, então ó, um hidrogênio, outro hidrogênio. O último hidrogênio está aqui na parte de trás, atrás da apresentação. O átomo de iodo nessa região. E o rubídio ele pode interagir com essa molécula através de diferentes ângulos. Se o rubídio vem e bate aqui, ele vai interagir diretamente com o átomo de iodo, que é o que a gente espera que seja necessário para que forme essa espécie aqui, o iodeto de rubídio. Agora, o que aconteceria se, em vez de o rubídio colidir com essa molécula através dessa direção, na verdade ele colidisse através dessa direção aqui, ou seja, interagisse com os hidrogênios e não com o iodo. Qual que é a nossa expectativa? Nossa expectativa é que essa colisão não gere reação. Por quê? Porque o rubídio ele não interage diretamente com o átomo de iodo, consequentemente, essa colisão não é efetiva. Então notem que, além de todos os fatores que a gente considerou até o momento, de energia crítica, linha de centros e tudo mais, é importante considerar também a direção, a posição onde a colisão vai acontecer, a posição considerando a localização relativa dos átomos que compõem as diferentes moléculas envolvidas. Matematicamente, como que a gente faz isso daqui? Não vou entrar em detalhes, mas é o seguinte. Lembra que quando a gente fazia a soma de todas as colisões, a gente somava para todo o ângulo rígido, como a gente fala, o ângulo total? Em vez de fazer a soma para todo esse ângulo aqui, corresponderia, vamos falar, todo esse ângulo aqui, em vez de fazer a soma de todas as colisões que acontecem ao longo desse dado ângulo, na verdade a gente vai fazer, até trocar de cor aqui, a soma para as colisões que estão dentro desse ângulo aqui, ou seja, só as colisões de rubídio que vêm com essa direcionalidade vão gerar, podem gerar reação efetiva, né, se a energia for superior à energia crítica. Ou seja, toda essa fração aqui ela não gera reação, é excluída, ou seja, dos fatores que a gente tinha anteriormente, que era esse daqui, só a gente vai multiplicar por uma fração, que é a função dos ângulos lá. Então, só uma fração, vou até escrever aqui uma f de θ, só uma fração dos ângulos possíveis de colisão vão gerar reações. Ou seja, a gente tem um fator aqui multiplicando que é menor do que 1. Né? Está associado diretamente à razão entre esse ângulo aqui e o ângulo total.
Belezinha, pessoal? Então, esse é um dos fatores que tem que ser abordados em teorias mais elaboradas, né, da cinética química, modelos de colisão, teoria das colisões. Além disso, a gente pode fazer uma separação ainda mais sutil, que está associada às diferentes velocidades que a gente consegue observar quando acontece o encontro entre duas moléculas distintas. Então aqui ó, a gente tem aquela linha de centros, a molécula A interagindo com a molécula B, e que a gente pode, falar a respeito dessa interação. Ó, notem que a molécula A tem um vetor de velocidade aqui, ó, nessa direção, a molécula B tem um vetor nessa direção aqui. A orientação desses dois vetores fazem com que as moléculas se aproximem e colidem ao longo do tempo. Então aqui ao longo do tempo acontece uma colisão e depois o afastamento. Uma teoria mais elaborada é a que faz a separação dessas coordenadas. Ó, notem que você tem um componente da velocidade faz com que as duas moléculas viajem ao longo do espaço. Ó, você tem toda essa viagem aqui, que é da esquerda para a direita. Ó, corresponde a esse componente nessa direção. Agora você tem nessas duas velocidades aqui, um componente dessas velocidades vai fazer com que as duas moléculas se aproximem. Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial, você sempre pode separar em componentes na direção y, que seria a velocidade, a direção de percurso, né, de cada uma das moléculas, e na componente x, que seria a coordenada, a dimensão de encontro entre essas duas moléculas. Então, esse modelo mais elaborado ele faz essa separação das coordenadas de tal forma que você tem uma energia que está associada ao movimento, uma energia cinética associada ao movimento e uma energia cinética associada à colisão entre essas duas moléculas. E essas duas energias elas são separáveis, você pode tratá-las de formas distintas, de tal forma que é o seguinte, a energia que é importante para que a reação aconteça é justamente essa energia associada à aproximação, ou seja, a energia cinética associada à movimentação natural das moléculas ela não é incorporada na análise da efetividade das colisões. Então, dessa forma, a energia cinética, que antes a gente poderia tratar como energia, a soma das energias cinéticas da molécula A e da molécula B, através dessa separação de coordenadas, a gente trata como uma mistura de dois componentes. A gente tem uma mistura movimento do par, e aqui ó, quando a gente coloca CM é o que a gente chama de centro de massa. Então esse primeiro termo aqui está associado à movimentação do par de moléculas, ou seja, nota que esse par de moléculas como um todo ele se move para a direita. Então essa componente de movimentação para a direita que não gera reação, ela só gera movimentação global, né, de um lado para o outro, a gente inclui nesse termo aqui. Então está associado à soma das duas massas vezes a velocidade do centro de massa. Então, como esse centro de massa se desloca ao longo do tempo, elevado ao quadrado. Então, esse é o primeiro fator, o fator de movimentação. E a segunda contribuição de energia cinética está associada diretamente ao movimento interno de aproximação e afastamento das duas moléculas. De que forma? Da seguinte forma, a gente tem a massa reduzida, que vai caracterizar justamente a massa associada a esse par de moléculas, né? A massa da molécula A mais a massa da molécula B. Então, massa reduzida como a expressão que a gente já utilizou anteriormente, então MA vezes MB dividido por MA mais MB, vezes a velocidade relativa, que é a velocidade de encontro entre essas duas moléculas, elevado ao quadrado. Então a gente faz a separação entre esses dois termos, e só esse termo aqui é o importante para a gente analisar a efetividade das reações. Esse daqui não influencia na reação, ele só influencia na movimentação global desse par de moléculas.
que acontece é que a gente pode definir valores de energia cinética, isso daqui é energia cinética para os reagentes, e energia cinética para os produtos. Ó, energia cinética para os reagentes, nessas situações aqui do lado esquerdo, e energia cinética para os produtos, nessa situação aqui do lado direito. A gente está representando aqui. Então, energia, utilizando a expressão anterior, energia cinética dos reagentes é essa daqui, como a gente está vendo. Então, corresponde ao que a gente já tem. Esse daqui é o centro de massa, a expressão associada ao centro de massa, que não gera reação. E essa daqui é a expressão ao movimento interno, ou seja, a aproximação entre as duas moléculas, que gera reação. Gera colisão e vai gerar efetivamente a reação se a energia for superior à energia crítica. Então a gente tem essa expressão aqui para os reagentes. Para os produtos, o que acontece? A movimentação do centro de massa ela é independente da colisão ou não. As partículas vão continuar se movimentando na direção x, como a gente tinha indicado anteriormente. Então esse termo aqui é o mesmo que o anterior. A única coisa que vai diferir é o quê? É a energia cinética associada ao movimento relativo de cada uma das moléculas, ou seja, como elas vão se afastar depois que a colisão aconteceu. Notem que essa velocidade de aproximação ela não necessariamente vai ser igual à velocidade de afastamento. Como a gente espera, na verdade, se essa colisão ela gera uma reação, isso significa o quê? Uma reação química ela libera calor, esse calor vai ser liberado, pode ser tanto na forma de cinética, ou seja, vai aumentar a velocidade das partículas, vai aumentar o grau de vibração dessas partículas. Então essa energia cinética inicial aqui, ela dificilmente vai ser igual à energia cinética final das colisões. Onde vai parar essa diferença de energia? Se essa energia aqui não é igual a essa energia, significa que a energia cinética ela se converteu, foi convertida em uma outra forma de energia. Essas outras formas de energia podem ser várias energias internas a uma dada molécula ou a cada uma das moléculas. Então a diferença de energia pode ser na forma translacional, velocidade de movimentação das partículas, mas ela pode ser também na forma vibracional, ou seja, a energia liberada na reação, na colisão, ela faz excitar níveis vibracionais das moléculas. Então, numa escala de energia vibracional, às vezes a gente apresenta dessa forma, E com um certo Ni, que seria o equivalente à frequência, o valor quântico dessa variável aqui vibracional. Você pode ter vários níveis vibracionais diferentes, com Ni igual a 0, Ni igual a 1, 2, 3. Eles são igualmente espaçados, uma diferença Hni por cada um deles. O que acontece? A energia da colisão pode ser o suficiente para excitar a nossa molécula, que estava no estado vibracional fundamental, para um estado vibracional aqui excitado. Então essa é uma forma de armazenamento de energia que faz com que a energia cinética final seja menor do que a energia cinética inicial. E além disso, você pode excitar vários graus rotacionais. Para dar um exemplo para vocês de cada um desses fatores, uma analogia ela não é perfeita, mas ela serve para a gente ter uma ideia. De novo, fazendo referência à colisão entre dois carros, quando você tem uma colisão frontal, se os carros fossem esferas rígidas completamente, o que você esperaria? Que os dois carros voltassem, cada um na direção oposta, com velocidades recíprocas, né? O inverso da velocidade que eles tinham anteriormente. Agora, o que acontece? Como essa colisão ela não é perfeitamente elástica, a energia cinética inicial vai ser diferente da energia cinética final.
que acontece? A energia cinética final vai ser muito menor do que a energia cinética inicial, porque os carros, depois da colisão, eles vão praticamente parar, vão se movimentar muito pouco. Aonde foi parar toda essa energia cinética aqui que a gente tinha antes? Vai parar em modos internos, ou seja, vai fazer com que a gente amasse o carro. Então, ó, seria uma situação associada a um modo vibracional, como se você amassasse o carro. Modos rotacionais, imagina uma colisão em que os dois carros saem rodopiando depois da colisão. Seria o equivalente à transferência de energia da forma translacional, energia cinética, em energia rotacional, energia cinética rotacional. E além disso, você pode ter uma alteração da direção dos vetores. Você imagina que você tem essa colisão, os vetores estão diametralmente opostos, e depois que a colisão acontece, uma das moléculas, um dos carros sai nessa direção e o outro sai nessa direção aqui. Corresponde a uma outra forma translacional também, de um eixo diferente daquele que a gente tinha originalmente. Então, essas são as diferentes formas que a gente pode ter a conversão da energia cinética inicial e final, essa diferença, ser convertida em modos vibracionais e rotacionais. E o interessante aqui é que a inversa é verdadeira também. Então, imagina que a gente tem lá as moléculas A e B. Até o momento a gente falou o seguinte, essas duas moléculas interagem uma com a outra e a colisão pode dar origem a uma molécula C e D, de tal forma que uma delas está excitada vibracionalmente, como a gente coloca um asterisco aqui indicando uma excitação vibracional, ou seja, em vez dessa molécula C aqui estar no estado fundamental vibracional, ela vai estar inicialmente no estado excitado, por causa da diferença de energia antes e depois da colisão. Agora a gente pode ter a situação oposta também, em que a molécula A está inicialmente excitada vibracionalmente. Como a gente pode ter essa situação? Se a temperatura for muito alta, você tem uma certa fração das moléculas A que passam desse estado fundamental para estados excitados vibracionais. Ou você pode utilizar a radiação, expor um conjunto de moléculas à radiação de infravermelho, de tal forma que uma certa fração dessas moléculas passa no estado excitado. E o fato da molécula A já estar no estado de energia excitado pode facilitar a ocorrência da reação. Olha que coisa interessante, a gente pode promover uma reação fazendo a excitação vibracional de uma das moléculas que participam da reação. Vamos dar uma olhadinha em cada um dos casos. Aqui, um caso que a gente tem energias internas diferentes. Então, ó, a gente tem rubídio interagindo com CH3I, então a mesma reação que a gente estava vendo anteriormente, só que nesse caso aqui, o que acontece? Uma das moléculas a gente faz a colisão de tal forma que uma das moléculas tem energia vibracional diferente. Então aqui ó, a gente tem o nível fundamental de vibração, primeiro nível excitado, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. O que a gente observa para a seção transversal em função dessa energia de interação? A gente observa que, primeiro, valor crítico. Abaixo desse valor crítico não acontece reação. Então, como a gente já modelou anteriormente, seção transversal igual a zero quando a energia é inferior a essa energia crítica. Acima dessa energia crítica, começa a acontecer reação. Olha como ele aumenta aqui. Só que o que acontece? Conforme a gente aumenta o estado vibracional da molécula, o nível de excitação da molécula, você vê o quê? Que a seção transversal aumenta também. Ou seja, conforme a gente aumenta, imagina que é o rubídio aqui, ou melhor, o CH3I, que tem modos vibracionais. Se a gente aumenta a excitação desses modos vibracionais, ou seja, passa ele para o segundo harmônico ou para o terceiro harmônico, o que acontece? O rubídio vai interagir com uma molécula que já tem uma energia superior a que ela teria no estado fundamental. Ou seja, parte do caminho já está andado. O rubídio vai interagir com uma molécula que já está excitada, então é mais fácil essa reação acontecer. É isso que a gente observa aqui. Ó. Conforme a gente aumenta o grau de excitação, aumenta os valores de seção transversal.
Até um limite, olha que interessante esse limite aqui, para o valor 4 e o valor 5, você não vê um mínimo nessa curva aqui, ela sempre cresce. Ou seja, quando a molécula de CH3I está no estado vibracional 4 ou estado vibracional 5, qualquer colisão com o rubídio, independente da velocidade da colisão, vai dar origem à reação, desde que ela tenha a direcionalidade adequada para a reação. Então, se essa molécula de CH3I estiver num nível vibracional excitado e o rubídio atingir a molécula nessa direção aqui do átomo de iodo, vai acontecer uma reação química. Então, dessa forma a gente acaba até somando esses dois conceitos, né, de direcionalidade e de níveis internos de energia associado aos graus de liberdade interno vibracional e rotacional das moléculas. Além disso, a gente pode ter a situação oposta. Essa é uma reação que é bastante estudada, foi bastante estudada, né, quando estava detalhando a teoria das colisões e fase gasosa, reação entre flúor gasoso com uma molécula de deutério, para dar essa espécie aqui, o deutério F, mais o deutério na forma gasosa. Essa reação aqui ela pode ser estudada experimentalmente, a gente vai ver daqui a pouquinho como que faz esse estudo experimental. E a gente pode definir aqui níveis de energia, né, para reagentes e produtos. Notem que quando a reação acontece bastante, uma grande liberação de calor. E essa liberação de calor aqui de 140 kJ por mol, esse calor pode ser convertido tanto em energia cinética dos produtos quanto em energia vibracional. E aqui a gente mostra o estado fundamental de energia vibracional para essa mistura aqui, DF mais D. Então ele tem esse nível fundamental aqui. E a gente vê que para cada um dos níveis excitados a gente tem esse jump aqui de HNI, esse salto de HNI para cada um deles. Notem que a gente pode, dada essa diferença de energia aqui, toda essa diferença de energia pode ser convertida até uma excitação no nível 4. Ou seja, essa diferença de energia aqui corresponde à diferença de energia do nível fundamental até o nível 4. Ou seja, quando a colisão acontece, você pode ter uma situação em que toda a energia da colisão é convertida em cada um desses níveis vibracionais, né? Você vai ter uma distribuição, ou seja, os produtos aqui, uma parte deles vai ter esse nível de energia vibracional, outra parte esse, outra parte esse, outra parte esse, outra parte esse. E vai ter uma probabilidade de você encontrar os produtos com cada um dessas energias vibracionais. O máximo que a gente consegue é esse valor 4 aqui. E olha que interessante, esse estudo foi feito experimentalmente para a colisão que a gente, da reação que a gente mostrou anteriormente, né, entre o flúor e a molécula de deutério. Aqui a gente tem o número quântico vibracional do produto. Então a gente pode ter diferentes números quânticos finais. Conforme a gente aumenta esse número quântico, aumenta o grau de excitação vibracional da molécula. E o que a gente observa? A população relativa aqui, para o estado zero é zero dos produtos, né? Então, quando a reação acontece, você praticamente não vai ter nada aqui no estado fundamental, a maior parte vai estar nos estados excitados. Por quê? Porque você tem toda essa diferença de energia aqui, que tem que ser acomodada ao longo dos níveis vibracionais. O primeiro estado excitado, 0,02, ou seja, uma fração muito pequena. Segundo estado, 0,44. Terceiro estado, que foi o estado padrão que ele utilizou aqui, né, de referência, então tem um valor de 1. E o quarto estado, 0,49. Ou seja, a nossa distribuição de população seria uma coisa desse tipo aqui. Ou seja, quando a reação acontece entre flúor e deutério com essa energia aqui em particular, translacional de encontro, né, entre eles, os produtos vão ter, em geral, o nível vibracional igual a 3, terceiro nível excitado.
E agora o último fator está associado à forma como acontece a colisão, a direcionalidade também, né? Essa interação você pode ter, o átomo pode pensar num átomo de deutério parado aqui, o flúor se aproximando com uma velocidade relativa. Quando a colisão acontece, você pode ter duas situações extremas. O deutério fica parado e sai aqui uma molécula de DF nessa direção para a direita. Ou você pode ter, ó, que é a mesma direção que a gente tinha o flúor se movimentando, tá? Ou a gente pode ter a situação oposta. A gente tem o flúor se movimentando aqui para a direita, interagindo, colidindo com uma molécula de deutério, de tal forma que o produto sai na direção completamente oposta. O que a gente pode se perguntar é qual dessas situações é mais provável. Que ele se mantenha na mesma direção que ele estava anteriormente, ou se quando acontece a colisão, a situação mais provável é a situação em que ele inverte completamente a velocidade. Como a gente consegue imaginar, a colisão que libera a maior quantidade de energia é aquela colisão em que a velocidade relativa ela até muda de orientação, ou seja, as moléculas estavam se aproximando antes, os produtos estão se afastando um do outro depois que a reação aconteceu. Esse tipo de direcionalidade dos produtos, né, avaliar como vai ser o espalhamento das moléculas do produto a partir de uma certa direção de encontro das moléculas de reagente, é dada por esses mapas aqui, são chamados de mapas de contorno. E o que eles dão para a gente? Eles dão para a gente uma ideia da distribuição de velocidades. Tá? Então, as variáveis aqui são velocidades, os ângulos, e também os níveis vibracionais que a gente chama aqui de Ni. Então o que acontece? Ao longo desse eixo aqui eu estou aumentando a velocidade possível dos produtos. O que acontece? Se a gente olhar aqui nesse diagrama anterior, se toda essa energia aqui for convertida para velocidade, ou seja, os produtos parando aqui no estado fundamental, você espera o quê? Toda essa diferença de energia convertida em velocidade, você espera que os produtos tenham uma velocidade muito alta. Ou seja, o valor pequeno do estado vibracional corresponde a uma velocidade alta dos produtos. Vamos ver a situação oposta. Se os produtos pararem com essa daqui, que na verdade é a distribuição mais provável, o que acontece? Só essa diferença aqui vai corresponder à velocidade. Certo? Então, isso daqui corresponde à velocidade, aqui corresponde à velocidade. Só essa diferença de energia entre o estado original e esse estado final excitado vai corresponder à velocidade. Ou seja, conforme eu aumento o grau de excitação vibracional dos produtos, diminui, a gente espera que eles tenham uma velocidade menor. Porque, lembra que isso daqui corresponde a uma soma. Se a energia ela não foi convertida em energia cinética, significa que ela foi absorvida pelos produtos de alguma outra forma, no caso, na forma de energia vibracional. Então, quanto maior a energia vibracional dos produtos, menor a velocidade esperada. É isso que a gente observa nesse diagrama. Para cada um dessas circunferências aqui tracejadas, a gente tem um valor de estado vibracional diferente. Estado vibracional é menor aqui na parte externa e maior na parte interna. O que a gente falou? Conforme maior o valor de Ni, menor os valores de velocidade. Então, aqui, esse diagrama aqui, ele mostra que a velocidade dos produtos está limitada por essa circunferência aqui para o Ni igual a 4. Quando o Ni igual a 3, o Ni é menor, ou seja, a energia vibracional é menor, ou seja, significa que a maior parte dos produtos tem uma energia cinética maior. Consequentemente, você consegue acessar um raio maior dessa circunferência aqui. Então, notem que conforme a gente diminui o valor do número quântico associado à excitação vibracional, aumenta a energia cinética dos produtos. É isso que a gente está observando aqui ao longo desse eixo, essa interpretação que a gente está dando. Okay? Além disso, notem que essa distribuição de velocidades, que a gente vê através desses mapas de contorno, o que significa isso daqui? Cada uma dessas linhas tem a mesma velocidade dos produtos. Tá?
que a gente vê que tem uma certa simetria nesse mapa, ou seja, todo esse mapa tem velocidades distribuídas ao longo desse eixo aqui. Ou seja, quando a gente tem o encontro do deutério com o flúor, a tendência dos produtos, ou no caso do DF, que é essa espécie aqui, é se movimentar na direção oposta à da colisão original. Ou seja, se o flúor estava se movimentando aqui nessa direção anteriormente, a tendência da molécula DF é se movimentar na direção oposta à colisão, que gera movimentação diametralmente oposta à orientação original. Então notem que, e esse mapa aqui é muito interessante, a gente está dando para vocês a interpretação para esse mapa em particular, mas diferentes reações vão ter mapas distintos. Em algumas reações vão ter um mapa simétrico, outras vão ter essa assimetria. Quando você tem essa assimetria, significa o quê? Significa que quando as duas moléculas colidem e acontece a reação, os produtos vão se direcionar principalmente na direção oposta à que você tinha anteriormente. Seria essa situação aqui, como a gente está detalhando. Beleza? Então essa é a forma de interpretar esses mapas de contorno que estão associados à relação entre velocidade de produtos, o ângulo de espalhamento e a frequência vibracional. Olha que interessante, a gente tem 3 fatores aqui experimentais. Para determinar um mapa como esse tipo aqui, você precisa fazer um experimento, ou seja, você precisa ser capaz de controlar cada uma dessas variáveis e fazer a análise do resultado final. Para isso, surgiu uma série de experimentos que vão fazer essa avaliação. Esses experimentos utilizam o que a gente chama de feixes moleculares. E aqui já é o finalzinho da aula, a gente só mostra, a gente já detalhou todos os fatores associados a um bom modelo de teoria das colisões, né, pessoal, que incorpora todos os fatores que a gente comentou. Quais são esses fatores? Colisão, energia crítica, direcionalidade e os graus internos de absorção de energia e de transferência de energia. São os níveis vibracionais e os rotacionais. Um bom modelo, um modelo completo, leva em consideração todos esses fatores aqui. Para validar esse modelo que leva todos esses fatores em consideração, a gente precisa de bons experimentos. Bons experimentos vão trabalhar com esses valores que a gente detalhou aqui anteriormente, ó, velocidade de encontro, aquela velocidade relativa, ângulo de encontro e de espalhamento e as frequências vibracionais de forma controlada. Para isso, se faz experimentos desse tipo aqui, que são experimentos com feixes moleculares. Para isso, o que a gente tem? A gente tem uma fonte de feixes moleculares, corresponde a uma caixa que você tem uma mistura de gases, o gás principal diluído num outro gás inerte, pode ser o L, por exemplo. Então você tem um gás principal, aqui a gente tem o equivalente ao gás da molécula A, e nesse lado aqui o gás associado à molécula B. O que a gente faz? Ó, fazendo um zoom nesse feixe molecular aqui, ó, a gente tem um compartimento deles, é um compartimento pressurizado, ou seja, o gás está saindo aqui com uma certa velocidade bem distinta. Você põe aqui na frente uma série de colimadores que são como se fossem pequenos orifícios que vão selecionar só as moléculas que estão caminhando numa certa direção e com uma certa velocidade. Esse é um outro fator importante para a gente determinar com clareza esse U aqui, tá? Então você tem um desses feixes moleculares para o conjunto de moléculas A, o outro para o conjunto de moléculas B, você coloca um direcionado na direção do outro, de forma que nessa pequena região aqui acontece o quê? Acontece uma colisão entre os dois feixes, e é uma colisão com um ângulo muito bem definido que você define, e aqui vai dar origem a colisões que vão gerar reação de produtos, e o produto formado ele pode ser espalhado aqui ao longo de todo esse ângulo. E você tem um detector móvel aqui que vai acompanhar os produtos, é um detector de massas, tá? Então ele acompanha a distribuição de produtos ao longo desse ângulo aqui, que é justamente o que a gente tem aqui nesse θ. Além disso, uma modificação que foi feita é experimentos que utilizam
espectroscopia de infravermelho e excitação de infravermelho para excitar ou as moléculas B ou a molécula A vibracionalmente para ter aquela situação que a gente detalhou anteriormente aqui, corresponde a essa situação aqui. Então, com o experimento desse tipo de feixes moleculares, a gente consegue ter um domínio pleno das variáveis importantes para a cinética de colisão de gases, consequentemente estudar adequadamente o comportamento dela. Aqui a gente mostra para vocês um gráfico de distribuição de velocidades em função de cada uma das velocidades, né? A probabilidade que um gás tenha uma certa velocidade. Aqui a distribuição de Maxwell-Boltzmann na temperatura de 300 Kelvin. E aqui a distribuição que a gente encontra para um feixe molecular. Olha só que quando a gente utiliza todo esse aparato aqui e faz a seleção de velocidades, a gente consegue uma distribuição muito mais afinada, ou seja, um controle da velocidade das partículas muito mais preciso, que é o importante para um experimento desse tipo, né? Assim como a eletroquímica, você quer utilizar um bom potenciostato para ter um controle do potencial, você está aplicando. No experimento aqui de cinética gasosa, você quer ter um bom controle das velocidades das moléculas do gás para ter uma ideia bem clara do que está acontecendo. Esse tipo de experimento foi uma construção, né, de vários cientistas, mas eventualmente culminou no Nobel de 1986, dado na área de feixes moleculares, para essas três personalidades aqui, o Hershbach, Lee e Polanyi. Polanyi é uma personalidade importante, vai aparecer depois na teoria do estado de transição, mas ele trabalhou com sistemas experimentais, em particular com sistemas vibracionais, para detalhar essa particularidade aí dos graus de liberdade interna, né, energia interna, e como essa energia interna está associada com a energia das colisões e da reação que acontece. Então, interessante dar uma olhadinha aqui no site do Nobel Prize. Eles sempre tem o press release, que vai falar as características da concessão, né, do prêmio Nobel, qual foi a descoberta deles, qual foi a atuação de cada um deles, e conta um pouquinho a respeito dessa parte de feixes moleculares. Belezinha, pessoal? Esse era o conteúdo de hoje. A gente praticamente encerra a parte de teoria das colisões em fase gasosa. A partir da próxima aula a gente já incorpora assuntos novos com a teoria de estado de transição, fazendo referência também à equação de Arrhenius, coisas conhecidas e coisas que são novidades para todos nós. Então até a próxima, a gente se vê na próxima semana. Um abraço.